Olá, meninos do primeiro ano Planeta, professora Cris, e aí, como estão de quarentena? Tudo tranquilo? Bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nos últimos vídeos eu havia enviado um vídeo sobre arte grega, referente à arquitetura, e outro sobre escultura. Agora, na parte 3, no vídeo 3 do conteúdo de arte grega, nós vamos trabalhar um pouquinho a expressão da pintura grega e conversar também sobre o sistema de urbanização grego. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos entrar em arte romana e a gente tem aquela engenharia civil majestosa, então seria interessante nós termos o domínio aqui desse segmento, dessa expressão urbanística grega, para a gente poder contrastar com aquela romana. Então vamos lá, o que seria esse sistema de urbanização grego? Meninos, nós tínhamos a Acrópole. A Acrópole era o ponto mais alto da polis e ela podia desempenhar duas funções. Uma função relacionada a realizações de cultos religiosos e outro como um ponto de refúgio, já que ela situava ali no ponto mais alto da polis. Agora, uma outra estrutura urbanística que nós tínhamos era o chamado propileu. Meninos, o propileu era como se fosse o pórtico de entrada da Acrópole. E aquela Acrópole mais famosona que nós temos é a Acrópole de Atenas. Na Acrópole de Atenas, que é também um complexo de templos, um conjunto de templos, os templos, eles eram voltados à proteção das esculturas que eram realizadas em homenagem aos deuses. Tínhamos ainda a Ágora, que era uma espécie de praça pública, e a Bulé, que era um lugar onde se formulavam ali o conjunto de leis. Além disso, nós tínhamos os teatros, que desempenhavam uma função sociocultural, principalmente voltada ao divertimento e também à realização de alguns cultos religiosos. Então, meninos, vamos conversar um pouquinho sobre o segmento da pintura. A pintura grega, ela se expressava por meio dos vasos em cerâmica e que seguiam uma representação temática ou voltada a cenas do cotidiano, vida cotidiana, ou algumas passagens mitológicas. E essa cerâmica, ela era utilizada em algum ritual, culto religioso, e também ela era utilizada para armazenar alguns mantimentos, azeite, grãos, cereais. E aí, por conta dessa dupla função, ela apresentava algumas características diferentes, né? Nós tínhamos a cerâmica do tipo hídria, ânfora e cratera. Meninos, agora, quais eram as características de cada uma delas? A ânfora, ela era um pouquinho mais robusta, ela parecia um formato de coração e tinha duas alças. Vou colocar aqui para vocês verem. E uma outra coisa interessante é que na expressão da pintura que se dava por meio desses vasos em cerâmica, como eu disse, é a pigmentação. Quando acontecia do fundo ser escuro, a pigmentação do desenho, da pintura, ela seguia uma tonalidade de bege e marrom. E no caso do fundo da cerâmica ser cor crua, nós utilizávamos uma pigmentação marrom mais escura. Já a cerâmica do tipo hídria era uma cerâmica que era utilizada para fazer a captação de água, então ela tem a boquinha um pouco mais larga e ela tinha também 3 alças. Já a cratera era uma cerâmica semelhante à ânfora e era utilizada para levar água e vinho à mesa. Bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembra que eu havia dito para vocês? Falei, olha, vamos retomar, desenvolver aqui esse sistema de urbanização grego para a gente poder contrastar com a engenharia civil romana. Agora a gente vai entrar em arte romana e o primeiro comentário que eu faço é quanto à compreensão que essas duas culturas mantinham da arte. Por quê? Porque os gregos, eles tinha uma percepção da arte relacionada à idealização da beleza. E isso foi um aspecto que eu já comentei nos 2 primeiros vídeos.
Enquanto a cultura romana, ela mantém uma compreensão da arte voltada, associada à praticidade e à funcionalidade. Agora, qual que é o grande marco aqui, que para a gente contrastar as contribuições no âmbito da arquitetura e engenharia civil dos gregos para com os romanos? Enquanto os gregos utilizavam enquanto princípio estrutural da arquitetura as colunas, que poderiam ser de origem dórica, jônica e coríntia, os romanos, eles desenvolveram o chamado arco. Por quê? Porque o arco, ele possibilitava o melhor aproveitamento do espaço. E isso é o quê? Prático e funcional. E por conta dessa compreensão voltada à funcionalidade, que nós chegamos a um outro pressuposto importantíssimo aqui na arte romana. Por quê? Porque eles colocavam o caráter acima da beleza e mantinham uma relação com um senso de realidade muito expressiva. Então, diante desses pressupostos mais gerais, nós vamos começar a perceber o desenvolvimento de um projeto urbanístico que seguia algumas tipologias. Meninos, inserido nesse processo de urbanização romano, quais eram essas tipologias? Vai anotando aí, hein? Nós tínhamos os templos, os aquedutos, as basílicas, os termas, os teatros e anfiteatros, monumentos decorativos e, por fim, as domos. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os aquedutos. Guris, basicamente, os aquedutos era a forma, o sistema hídrico de Roma, né? Lembra daquele pressuposto geral que tudo tinha que manter uma relação com a praticidade, a funcionalidade. Bem, os aquedutos, eles foram desenvolvidos para canalizar a água das montanhas para o centro de Roma, né? Então, nós precisávamos de uma estrutura que nos fornecesse esse suporte. Nós já havíamos desenvolvido o arco, né? E então, vou pôr aqui o arco romano para vocês. Vocês podem perceber que, distribuindo o peso de forma idêntica, nós temos ali a parte do meio livre, né? Basicamente, os aquedutos, esse sistema hídrico, ele foi composto por uma sucessão de arcos que era reduzido o seu nível a cada 50 quilômetros de extensão. Era mais ou menos assim a conta, a cada 50 quilômetros de extensão de sucessivos arcos, nós reduzíamos o nível desse arco em 3 centímetros. Por quê? Porque se você mantivesse o mesmo nível, a água iria ficar represada. Então, isso não seria prático, isso não seria funcional. E nós precisávamos de quê? De canalizar essa água das montanhas até o centro de Roma para fazer o abastecimento da cidade. Lembra-se que nós estamos falando de um projeto urbanístico. Meninos, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham feito o melhor proveito dessa aula. E qualquer tipo de dúvida ou que vocês desejam esclarecer, por favor, basta me mandar um e-mail. Até mais!